Por que é importantíssimo você ligar o F? Porque, primeiro, a gente tá num mundão onde ninguém liga pra nada. No sentido de, por exemplo, quem eu sou ou quem tu és. Se, por exemplo, tu estiveres assistindo esse vídeo, eu não sei quem tu és. A não ser que seja uma pessoa que venha falar comigo no WhatsApp, que eu conheça, e ela falar que viu meu vídeo. Mas, de forma geral, a questão é que não adianta a gente pensar que, nossa, se eu fizer uma pós-graduação eu vou conseguir tal coisa, ou que se eu fizer, por exemplo, um mestrado, um doutorado, eu vou estar garantido. Não existe mais garantia de nada. Depois do mundo bunny, a gente tá indo pro mundo, a gente já passou do mundo bunny, né? A gente tá indo nós estamos no mundo VUCA, que é volátil, incerto, caótico e imediatista. E nesse sentido, olha só antes, marzão bonito. Antes da gente entrar no cerne da questão, é bastante importante que, se tu tens menos de 30 anos, tu és da geração Z, entre os anos de 98 e 2000, 2005, entrando no mercado de trabalho agora, no mercado de trabalho já há um tempo, estagiando desde os 18, e agora com 25, ou 26, 27, tu te encontrasse num platô e tu não consegues crescer e tu tá estagnado num salário de, por exemplo, R$2.500, R$3.000, PJ, ou que seja CLT, 2.500, e tu não vê progressão na tua carreira, eu sugiro fortemente tu começares a criar conteúdo. Porque, pensa comigo, se você mora numa cidade de 500 mil habitantes, ou numa cidade de 1 milhão de habitantes, eu duvido que 5% é muito, inclusive, nem acho que isso, mas uns 2,5%, 3% vão produzir conteúdo. E se tu conectares esse conteúdo com alguma outra plataforma que tu já tem uma certa relevância, por exemplo, Instagram é muito cheio de meme, baboseira. TikTok também, meme, baboseira. Quai nem se fala. Facebook, não sei. Mas se tu conectares no LinkedIn, por exemplo, num local que tenha pessoas interessadas em conhecer outras pessoas, que tenham interesse em estender a mão, ajudar, ou que tu, por exemplo, tá insatisfeito com o teu trabalho, mas tu tens medo do teu chefe ver. Primeiro que se tu fores demitido se tu fores PJ, esquece. Mas se tu fores CLT, se tu for demitido por postar vídeo, isso não é um motivo plausível e tu pode colocar, sabes assim, né? Colocar na vara. Não na vara do trabalho. Mas, claro, vai demorar e tu vai te desgastar. Mas, de qualquer forma, tu tem que saber e estar ciente de que tu não tens... que tu tens o direito, sim, de postar teus vídeos, Claro, não, eu sugiro que tu também não xingues, não te indisponhas com ninguém. Evita falar de política, religião, principalmente essas coisas bastante complexas e com nuances com muitas nuances, melhor dizendo. E tu postares no LinkedIn, ainda mais, é uma plataforma profissional em que a nossa geração, a geração Z, a gente quer liberdade, a gente quer... a gente não quer, inclusive, bullshitagem corporativa. Tem aquelas pessoas que não têm um senso crítico acurado, que vão aceitar tudo que falarem pra ela de boca fechada e não vão falar nada, ou se vão falar, elas vão ficar reclamando e não vão fazer nada pra mudar, porque a maioria só reclama. Não tem uma mentalidade de crescimento, growth mindset, tem uma mentalidade fixa.
E na cabeça dessas pessoas de mentalidade fixa, qualquer mudança que tu fizeres, tu tá com alguma coisa errada, tu és o problema, tu tens algum tipo de transtorno, e por isso que é muito importante tu ligares o F. Quanto mais, eu vejo, né, pessoas mais velhas ligam muito o F, os caras não estão nem aí, fazem um monte de coisa que não deveriam fazer e tá tudo certo pra eles. E a gente acaba se importando com muita coisa porque talvez a nossa criação tenha sido diferente da geração Y, da geração X, mas eles que nos criaram. Não tô colocando a culpa na geração X e na geração Y, nem nos boomers. Mas a gente é diferente. No sentido da gente querer liberdade, a gente quer viajar, a gente quer poder comer, a gente quer poder ter a nossa casa, ter as nossas coisas. A gente não quer ter que dividir uma casa com 6 estranhos. E 6 pessoas diferentes, 5 pessoas diferentes. A gente quer ter as nossas coisas, o nosso carro. Ou nem mesmo a gente não quer ter carro, a gente quer ter liberdade de andar de patinete, por exemplo. A gente não quer se incomodar com isso porque, por exemplo, eu penso que quando tu compras um carro, tu tens um passivo bem grande, certo? Tu vai ter que gastar com gasolina. R$ 6,37 a gasolina hoje. Não sei onde tu moras, como é que tá a gasolina. Mas gasolina 6,37, tu ganhas 2.500, daí tu vai lá e compra um carro, um Kwid que seja, um Uno, R$70 mil. Um carro ridículo. Um ovinho para pagar R$70 mil e ter que injetar ainda nesse ovinho R$ 6,32. Colocar seguro, manutenção, IPVA, estacionamento. Tu tá pagando para trabalhar, no final das contas. Talvez tu não tenhas visto isso ainda, mas não tá fácil pra ninguém. Por isso que mesmo que tu coloques a cara assim, ó, no telefone, tu vai estar dando a cara pra bater e muita gente vai te criticar. Ou melhor, no começo ninguém vai falar nada porque tu vai ser irrelevante na plataforma, mas quando tu colocares vídeo todo dia, tu podes ver pessoas aí que estão relevantes em diversas plataformas. Elas recebem tanto comentários bons, legais, quanto comentários péssimos, comentários horríveis. E se essa pessoa parar por causa disso, ela vai jogar todo o esforço dela no lixo. E a questão é, a gente não tem que jogar os nossos esforços no lixo, a gente tem que continuar. E uma coisa que eu percebi é todo obstáculo que, pelo menos eu vejo isso, né? Não sei se tu vê isso, mas todo obstáculo que aparece, tu dá pra trás, porque tu não quer te incomodar. E na real, pra gente crescer, a gente tem que se incomodar. A gente tem que falar, a gente tem que se posicionar. A gente não pode aceitar, por exemplo, que vamos supor que no teu contrato de trabalho, tu coloca lá que tu tem que fazer das 8 às 18, tu fica trabalhando até as 20 horas, 22 horas, tu não consegue ter tempo pra ti, pros teus próprios projetos, porque a pessoa que tá lá que te contratou, ela teve tempo pra fazer os projetos dela, ou dinheiro pra ela poder fazer os projetos dela, e conseguiu tirar o projeto dela do papel, com contatos, com dinheiro, o que quer que seja. E eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de empreender, a oportunidade de se testar, de se desafiar, porque você não tem que, pelo menos na minha visão, né, você não tem que se preocupar porque vai manchar minha carteira de trabalho. Cara, a única forma que a gente tem, inclusive eu vejo aí criança faturando alto no YouTube, com o YouTube, assim, tu tá dando teu tempo e a tua vida pra essa pessoa em troca de AdSense, e ela tá faturando alto. Então por que tu não podes fazer o mesmo? Ah, mas eu não tenho o que falar. Eu também não tenho roteiro, não sei o que falar, e mesmo assim eu falo das minhas experiências de vida para um público específico. Se tiver um outro público que se encaixe, que se identifique nisso, ele vai compartilhar, ele vai curtir, ele vai comentar. E isso é a grande magia da escalabilidade que a gente tem nessas plataformas, no YouTube, a atenção. Não precisa, não existe fórmula de lançamento, fórmula de engajamento.
fórmula do sucesso, fórmula de nada. A preparação, ela encontra... Tu te preparou. Tu vai te inscrever para alguma coisa. Vai fazer uma maratona, tu te preparasse. Não necessariamente tu vai chegar em primeiro, mas tu vai... Se tu conseguir finalizar, já é um grande avanço, porque... Quantas pessoas tu conhece que fazem uma maratona, ou que vão todo dia pra academia, ou que todo dia fazem uma coisa diferente daquilo que elas estão acostumadas? A maioria não faz, por isso que a maioria tá onde tá. E eu tô fazendo esse canal, esses vídeos, porque eu acho que é bacana refletir sobre os aprendizados e compartilhar contigo. E a gente não vive num ambiente, pelo menos não que eu veja, né? A gente não tá num ambiente que muitas pessoas ficam fazendo isso aqui, mostrando a natureza, compartilhando, conversando. Eu acho que é importante, porque assim tu vai conseguir fazer, primeiro, com qualquer pessoa olhar o teu conteúdo. Segundo, tu vai ter novas oportunidades na vida, de trabalho, de amizades, do que quer que seja. A internet é muito ampla. Tu tem 7 bilhões de pessoas no mundo, e no Brasil a gente sabe que pelo menos o número de telefones celulares é maior do que o número de habitantes, e no Brasil tu tem 220 milhões, mais de 200 milhões de habitantes, 200 milhões de pessoas é muita coisa. Então pense no funil de vendas. Quando tu tens um funil de vendas, vamos supor que a gente tenha desses 200 milhões, o YouTube coloque até que seja 1%. Isso é muito, inclusive. 1%. 10%, 20 milhões. 1%, 2 milhões. 2 milhões de pessoas, que seja metade disso. 1 milhão, que seja metade disso. 500 mil, que seja metade disso. 250 mil, que seja metade disso. 100 mil, metade. 50 mil, metade. 25, metade. Calma, 12,5. Mesmo que seja a metade da metade da metade, por exemplo, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, ainda assim tu vai ter um grande impacto. E o que acontece? Os criadores de conteúdo, eles fazem os vídeos, conseguem a tua atenção, e daí eles falam, clica aqui embaixo, vai na bio, ou vai no que quer que seja, olha no fixado, e aí tu vai e cai na página deles da Hotmart, cai na página deles da Kibify e compra alguma coisa, porque eles te deram um gatilho, te geraram alguma atenção, conseguiram tocar em ti de alguma forma, e tu vai lá e compra aquilo dali porque tu acha que aquilo dali vai mudar alguma coisa da tua vida, da tua realidade, da tua perspectiva. E é assim que funciona. Tu não precisas começar com absolutamente nenhum telefone celular caro, tu não precisa começar com um monte de dinheiro, tu não precisa começar com nada, tu só precisa fazer e continuar fazendo, continuar, durante um bom período de tempo, 8, 10, 20 anos, 15 anos, 10 anos. E quando tu tens essa constância, por mais que tu não... eu acho difícil, inclusive, pessoa que posta todo dia durante 5 anos, durante 12 anos, durante 20 anos, durante 30 anos, faz a mesma coisa durante muito tempo na mesma plataforma. Cara, claro, tu vai ter pessoas que mudam, bastante ao longo do tempo, mas se seguires uma linha editorial num nicho bastante específico, tem público. As indústrias são formadas assim. Cara, as indústrias, por exemplo, tu tens a... Não tinha isso até muito tempo atrás, a indústria cripto. Lançou-se a cripto, Bitcoin, lá em 2000... Antes de 2010, 2009, 2008, não me lembro. Mas já faz bastante tempo. Enquanto eles estavam lá comprando Bitcoin, eu tava jogando Call of Duty. Mas o ponto é o seguinte, que essas indústrias, elas são formadas e elas também podem desmoronar, a depender do nível de perenidade delas. Por exemplo, uma indústria que se formou há pouco tempo, como a cripto, em relação à indústria metal-mecânica, ela é muito mais volátil, no sentido de sazonal, de tu teres não teres uma estabilidade tão definida por conta do tempo. Que, se eu não me engano, lá no livro do Nassim Taleb, ele fala sobre a ergodicidade. Por exemplo, a ergodicidade significa, quando tu analisas uma bolsa de um determinado país, que seja o Ibovespa, o S&P 500, mesmo que ele caia, por exemplo, na época da pandemia, a bolsa de valores da Ibovespa caiu 60%, 70%, e ela conseguiu voltar
ao patamar inicial que ela estava, e ela também conseguiu passar daquele patamar. Então ela se tornou ela consegue ir ao encontro do conceito de antifragilidade. Então ela, mesmo com as porradas que ela toma, das intempéries, das crises econômicas, das guerras, do que quer que seja, ela sempre vai voltar e vai superar aquele ponto inicial. Já no mercado cripto, tu não sabes. Por exemplo, eu não acompanho muito o mercado cripto, mas tu não sabes de fato, porque é uma indústria muito nova em comparação com a indústria metal-mecânica, ou inclusive a própria comparação da indústria financeira. Bolsa de valores, você já tem a B3 há mais de 60, mais de 50 anos. Então você comparar é que nem uma carreira de um executivo, de um conselheiro de empresa. Você tem 50 anos, ou 30 anos, 20 anos de uma trajetória. E querer comparar com alguém que tem 5 anos, 4 anos, essa pessoa de 4 anos, você não tem ainda uma tendência bem definida. Ela pode pivotar várias vezes a carreira dela, pode mudar, ela pode fazer uma nova faculdade, uma pós-graduação, alguém conhecê-la e ela dá sorte em encontrar a oportunidade e virar um executivo também, ou pode tudo dar errado e ela perder tudo. Mas já um cara que tem lá 30 anos de carreira, que já tá naquele patamar, provavelmente ele não vai ter uma mudança tão grande dali pra frente. Não que isso seja uma regra, mas a tendência é essa. Estatisticamente falando, a tendência é essa, de que a pessoa, ou de que as coisas, elas tendem à ergodicidade, de que elas tendem a uma estabilidade ao longo do tempo, que nem a própria Terra, ela tem bilhões de anos, e até hoje, com tudo aquilo que aconteceu, extinção dos dinossauros, todas as intempéries que a Terra já sofreu, ela ainda está aí. E nós iremos embora e ela continuará aqui por mais e muitos anos. Então veja, quanto mais tempo, esforço, impacto e intempéries tu enfrentares e tu te desafiares, melhor, porque tu vai ao encontro da antifragilidade e provavelmente pode ser que tenha um evento cisne negro na tua vida. E esse assunto do cisne negro eu acho que é legal de compartilhar, mas vai ficar para um próximo vídeo porque já está com 17 minutos e 25.